Pra cá. Boa noite, tudo bem? Iniciando a nossa terceira aula, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comando de adicionar contas de usuário, permissões. Estava conversando com a Alisson, com o Cristiano e a Ana Paula aqui, referente ao trabalho de comandos. O que, que eu gostaria que vocês fizessem? Seguisse mais ou menos aquele material que eu tenho de apoio, por exemplo, o RMD. Vem cá, copio o comando RMD, adiciono aqui no meu tutorial o RMD remove diretórios do sistema e vem cá um exemplo de utilização. Aqui eu já até realizei esse sistema, vim cá e dei um print aqui na minha execução do comando RMD Pedro e vim aqui e coloquei no meu tutorial. Então eu quero que vocês façam isso. Qualquer dúvida, vocês vão perguntando, certo? Então, relacionado à nossa aula de hoje, eu vou executar mais alguns, vou seguir aquela cronologia nossa de execução de comandos, só revisando o que a gente executou na aula passada, PWD para ver onde eu estou na minha estrutura de diretório, sul traço para me entrar como usuário root, exit para me sair do usuário root ou fechar a terminal, cli para limpar a tela, né? Eu limpar a tela, o CD para eu caminhar dentro de diretórios, por exemplo, CD barra home barra IFTM, ou CD barra raiz, CD barra boot, então assim, eu consigo caminhar. CD dois pontos, eu volto ao diretório superior. CD tio, eu volto para o meu diretório pessoal, só lembrando que todos os diretórios pessoais dos usuários adicionados no sistema são adicionados ali dentro de home e IFTM, ou home, né? Por exemplo, eu tenho usuário IFTM, então tem home e IFTM. Então, eu criei um usuário Pedro, vai estar dentro de home Pedro, certo? E o único usuário que não é armazenado dentro dessa pasta home é o usuário root, que é o administrador do sistema, então ele está dentro de barra root. MKD eu crio diretórios, RMD eu apago diretórios vazios. Se eu criei um diretório, criei um arquivo, criei um subdiretório, eu não vou conseguir apagar ele com o comando RMD. Vou ter que utilizar o comando com a opção RF, que R vem de recursive e F vem de fosse, certo? O comando ls lista os arquivos de um diretório, então você vê o que está dentro do diretório ou dentro da pasta. ls-l você vem de formas detalhadas. O sul, você entra como usuário sul Pedro, você entra com o usuário Pedro, sul e FTM você entra com o usuário, é isso. Só uma observação, comandos, eles recebem opções ou parâmetros, por exemplo, opção L aqui, o que ela trouxe? O traço L, ele vem de forma de lista detalhada. E, por exemplo, aqui a mesma coisa no comando RM, sozinho, ele apaga só arquivos, mas com a opção R e F eu consigo apagar arquivos e diretórios. Aí, por exemplo, o comando mkd Pedro, eu estou criando um usuário Pedro, CP, eu estou copiando de um arquivo, então sou CP, o arquivo que você está copiando, para onde você está copiando, o MV é a mesma coisa, o Nano é um editor de texto, o TAC a gente consegue visualização de um arquivo, o TAC a gente vê o arquivo ao contrário. Tranquilaço aí, pessoal? Até aí, então? Tranquilo. Pessoal, isso é só a revisão da aula anterior. Pessoal, o que, que eu vou fazer hoje com vocês? Hoje eu vou passar para vocês, eu vou tentar, lá ter um enunciado lá, material, a aula seria manipulação de contas de usuários, permissão de acesso de arquivos e diretórios e comandos diversos. Certo? Eu vou começar com essa opção, o capítulo 6, ou no capítulo 7 e depois eu volto. Certo? Vamos adicionar o usuário, certo? Então, eu acho que é interessante a gente adicionar um usuário nesse sistema. Então, olha aqui. Eu vou dar só um PWD para ver onde eu estou. Eu estou dentro de home e FTM, certo, pessoal? Então, qual que é o usuário que vocês querem que eu adicione? Hein? Fala o nome de um usuário aí. Adiciona a Maria aí. A DD é Maria, certo? Vai falar para mim, eu não posso adicionar a Maria. Por que, que eu não posso usar a Maria? Porque eu não sou usuário root, certo? Pessoal, vocês estão conseguindo visualizar aí ou a minha letra está muito pequena? Acho que está muito pequena, não tá? Se aumentar um pouquinho, fica melhor, Clayton. Não, é na hora. Quem manda aqui é vocês. Eu mando muito pouco. Deixa eu ver aqui. Melhorou, né? Melhorou agora, né?
Demais. Eu vou, ó, nossa senhora. Aí, vou dar um clique aqui para limpar. Então, eu vou dar su. Aí, agora eu voltei para o usuário root. add user Maria. Então, iftm. Vou dar um yes, que já foi direto. Se eu der su Maria, eu estou dentro do usuário. Se eu der cd tio, eu vou para onde, pessoal? Hein? Eu tô com o usuário Maria, olha aqui. Tô logado com o usuário Maria. Perceberam aí, pessoal? Sim. Certo? Deixa eu só ocultar isso aqui. Se eu der cd tio aqui, eu vou para onde? Hein, pessoal? Vou pro diretório pessoal de Maria, não é isso, pessoal? Hein? Sim ou não? Sim. Olha lá. pwd home Maria. Entenderam isso aí que eu falei com vocês, pessoal? Pessoal, então é o seguinte. Eu posso adicionar um usuário Maria, mas também eu posso adicionar um grupo. Então, Maria, eu vou adicionar ela no grupo EAD, tá certo? Falou, ó, eu não posso adicionar porque eu tenho que estar com o usuário root. Vou sair, vou dar add group EAD. Adicionei o grupo EAD. Mas com aquele comando add use, eu posso adicionar Maria ao grupo EAD. Ó, eu quero adicionar add use Maria em EAD. Se eu colocar com 2 parâmetros, olha aqui o que aconteceu. Eu adicionei o usuário Maria ao grupo EAD. Tranquilaço aí, pessoal? Certo? Sim. Então agora eu vou entrar su Maria, vou entrar dentro do usuário Maria, cd tio. Vou mostrar uma coisa legal aqui para vocês, certo? Aí eu venho aqui, dou um ls, tá vendo? Não tem nada. mkdir Maria. Vou dar um, desculpa, vou remover essa pasta. rmdir Maria, tá? Até agora, só acrescentando aqui, a gente adicionou 2 comandos, aula de hoje, tá? Só a revisãozinha. Então, aula de hoje, aula 3, 2 comandos. add user, eu vou colocar agora, vou mudar isso aqui, ó, usuário, que você coloca o usuário que você quer, add group, você coloca o grupo, certo? E agora, add user, que eu adicionei, certo? Add user, usuário, grupo, que eu estou adicionando usuário é um grupo, certo? E aí, o comando su usuário, que eu entrei no usuário. E o exit para eu sair. Tranquilaço até aí, né? Tranquilo ou não? Pessoal, vou dar um clique aqui. Pessoal, vocês vão falando feedbackzinho, senão eu vou achando que eu estou falando para a parede. Tá? Pessoal, eu vou criar aqui um mkdir silêncio. Aqui, estou dentro de cd Maria. Então, estou com su Maria. Aqui, ó, mkdir silêncio, que eu coloquei o comando errado, certo? Vou dar um ls, traço L. Olha aqui, quem criou? Olha aqui, isso aqui que é agora que eu quero mostrar para vocês. O D quer dizer que é diretório. Esse aqui, quem criou o arquivo? Leitura, escrita e execução. O dono do arquivo, que é o grupo, aqui o grupo ao qual ele está, aqui o primeiro é o dono, depois é o grupo. Leitura, escrita e execução. Quem que é o grupo? Maria. Quem criou o arquivo foi Maria e o grupo é Maria, certo? Então, vamos mudar isso aqui tudo daqui a pouco. E aqui, e os outros? Os outros grupos?
tá com leitura e execução. E o nome do diretório, silêncio. Entendeu isso? Se fosse um arquivo comum, por exemplo, criasse um arquivo vazio aqui, vazio.txt. O sinal de maior eu crio arquivos vazios. Olha aqui o que aconteceu. Um arquivo comum, ele é mostrado por um L. Ou pelo um traço. Tranquilo, pessoal? Aí, beleza. Vocês lembram que eu adicionei Maria no grupo EAD? Lembram disso ou não? Sim. Então, se eu der um new GRP, eu estou mudando o grupo de Maria. Eu vou mudar para qual grupo agora? EAD. Certo? Se eu criar outro arquivo vazio, vazio2.txt e der um ls-l, olha aqui o que aconteceu aqui. Olha aqui, eu criei... Cadê? Vazio. Ah, foi vazio. Eu criei foi no mesmo vazio. Eu quero criar agora vazio 2.txt. Vou dar um ls, passo L. Olha aqui o que aconteceu. Tá vendo que vazio 2, quem criou ele foi quem? Eu estou em que grupo agora? O EAD. Se eu vincar em ID, a identificação do usuário Maria, olha aqui, quem criou ele? O ID, identificação, Maria. Quem que é o grupo a qual eu estou? EAD. E os outros grupos que eu tenho? EAD e Maria. Entenderam isso aí, pessoal? Certo? Ou identificação do usuário, identificação do grupo e os outros grupos a qual eu estou. Se eu der um exit aqui, eu estou saindo de quem? Eu estou saindo de Maria ou do grupo EAD? Hein, pessoal? Maria. Eu estou saindo do grupo EAD aqui. Eu dei new GRP. Olha lá. ID, agora aqui. Eu estou com o usuário, identificação do usuário 1003. Ó, só outra coisinha interessante. Todos os usuários adicionados no sistema, eles começam a partir de 1000. O único usuário que é 0 é o usuário root. Tá? Se eu der ID root, tá vendo que ele é 0. Tá vendo aí, pessoal? Se eu der um exit de novo, o que vai acontecer? Eu vou voltar para o meu usuário root. Certo? E se eu der um exit de novo, eu volto para o meu usuário IFTM. Se eu der um exit de novo, eu fecho o terminal. Entenderam isso aí, pessoal? Professor, eu dei uma bugada aqui no New Group. Quê? Eu buguei no New Group. O new group você muda seu grupo. Tá? Mas é permanente ou só nessa sessão? Não, só nessa sessão. Você viu que eu saí aqui, ó. Tá. Ela iniciou só na sessão. Se eu fechar a sessão, você viu que a hora que eu já dei exit e já saiu fora? É, por isso que bugou aqui. Tá? Por isso que bugou aqui. Beleza? Eu entendi, que ficou claro. Beleza? Sim, deixa eu só aplicar aqui. Tranquilaço aí ou não? Então vamos só aqui, porque é meio que corrido aqui, igual a gente tá aqui, não é muito corrido, né? Então aqui o que a gente tem? O new GRP, certo? Que a gente criou um grupo, o ID para identificação. Agora, pera aí, pessoal, eu criei um usuário, eu quero deletar esse usuário que eu criei. Como que eu faço para deletar isso? Então, su-iftm, se eu user add userdel Maria. Tchau, Maria. Userdel AD. Tchau. Desculpa, aí falou que não é um grupo, não é usuário. É grupo del, né? Certo? É AD. Acabou. Certo, pessoal? Então isso aí ele finalizou. Eu excluí todos os grupos. Userdel, certo? E group del. Tranquilaço, pessoal? Vamos ver aqui na apostila aqui, o que tem aqui. Então, capítulo 6, add user, a gente falou, adiciona usuário, tá? Add grupo, a gente adicionou. Ah, tem um PSWD para a gente mudar a senha, que eu não falei ainda. New GRP, que a gente muda o grupo. Userdel, você deleta o grupo. Group del, a gente deleta o grupo. E aqui tem alguns comandos adicionais, como o ID, a gente vê a identificação, que é extremamente importante. Logo name, users e groups. Então, por exemplo, se eu vim aqui, digitar groups e FTM, eu vejo está dentro do grupo. Login, quem entrou no sistema
Opa, não existe aqui. Tinha que dar do login, users e FTM. Quem entrou, o primeiro usuário que logou ali no sistema foi FTM. Eu tinha que dar login, por exemplo, IFTM, certo? Que eu loguei novamente como usuário IFTM, tá vendo que ele voltou para ser o IFTM aqui. Vou dar um exit e voltei para o root. Certo, pessoal? Então, capítulo 6 eu terminei ele, tá? Então aqui a gente vou adicionar alguns outros comandos aqui, que seria... Peraí, só fechar uma janela. Então aqui a gente vou fechar users, groups, certo? Tem alguns comandos aí opcionais e login para vocês acessarem. Então isso aí são comandos do capítulo 6. Alguma dúvida de algum desses comandos aí, pessoal? Vamos falar aí que eu tiro a dúvida, executo de novo para vocês. Pessoal? Tranquilo? Você terminou? Já, papai? Então, vou pegar o outro capítulo, tá bom, pessoal? Pessoal, esse capítulo 7 aqui, que é o de permissões e acesso a arquivos e diretórios, eu vou... Primeiramente aqui eu vou ter que explicar algumas coisas para vocês. Vocês estão vendo aqui o bloco de notas aqui, não tá? Estão vendo aí? Sim, sim. Ó, primeiro é dono, depois é grupo, depois é outros. Concordam comigo? Aí você tem as permissões: leitura, escrita e execução. Leitura, escrita e execução. Leitura, escrita e execução. Vocês já viram binário, não já, pessoal? Binário, por exemplo. 1, por exemplo, é o número 7 em binário. O que é? O primeiro é 4, o outro vale 2 e 1. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. Não é isso? Então, nessa forma aqui, é como se eles fossem binário, de 0 a 7. São três números de 0 a 7. Então, o que acontece? A gente vai transformar isso aqui. O 4 vai ser o quê? O leitura, que é o read, vai ser 4. O escrita vai ser o quê? 2. E a execução vai ser 1. Entenderam isso aqui, pessoal? Então, por exemplo, se o número for 0, vai ser o quê? 0, 0. Se for 1, vai ser o quê? Entenderam onde for 1? Se for 2, vai ser o quê? Porque o único que pode formar o 2 é o W, concordam comigo? Se for 3, é 1 mais 2, concordam comigo, pessoal? Concordam ou não? Não estou entendendo. Tranquilo. Hã? Se for o 4, vai ser o quê? Só para ver se vocês estão entendendo. Leitura. Leitura somente. Read, ó, traço. Se for 5, vai ser o quê? Leitura e execução. Se for 6, Os 3. leitura e escrita. Tá certo. E se for o 7, leitura, escrita e execução. Tranquilo? Tranquilo. Então, beleza. Agora, só um exercício prático antes da gente começar. Eu quero leitura, escrita, leitura e execução e só leitura e execução. E eu quero só execução por outros. Qual que é o número que eu vou colocar? Desse aqui, vai ser qual o número? 6, 6, 4, 4. Não. Errou. Esse.
5. 5 e o quê? Eu tô falando aqui com o microfone desligado, não vai sair nunca, né? Ah. Eu tinha falado 5. E o último vai ser o quê? Isso é 1. 1. Concorda? Então, beleza. Tem um comando que a gente muda as permissões. Se eu der permissão 777, por exemplo, uma permissão extremamente forte, 777, eu dou leitura, escrita e execução para todo mundo. Concorda comigo? Concorda? Vou chamar aqui, vou criar uma pasta aqui, mkdir permi, vou usar como root mesmo, tá? cd, permissão, vou criar um arquivo aqui vazio chamado t.txt, tá certo? Vou dar um ls-l, olha aqui. Eu tenho leitura, ó, primeiramente, vou colocar permissão nada, não vai ter permissão nenhuma. Viu que não tem permissão nenhuma? Certo? Sim. Agora, ó, permissão, eu quero leitura escrita pro dono, qual que é? Leitura escrita, qual que é? Lembrando que leitura é 4, escrita é 2 e execução 1. Leitura escrita. Pro dono. 42. Hã? Leitura escrita pro dono é quanto? 4 mais 2 é quanto? 6. Eu quero só execução, eu quero só leitura pro grupo. Qual que é o valor? 5. 4. Só leitura. Ah, tá, ok. Eu agora quero só execução pro outros. Qual que é o comando? Qual que é o número, quer dizer? Pessoal. Certo? t.txt, ls-l, ó. Leitura escrita pro dono, leitura pros outros e execução, leitura pro grupo, desculpa, leitura pro grupo e pros outros só execução. Entenderam isso? Vocês não estão entendendo isso aí ainda. Certo? Ó, só lembrando, ó, toda vez que eu falar com vocês, leitura é que valor? O que é o R? Igual a 4. Escrita, que é o W, vai ser igual a quanto? 2. E execução, que é o X, vai ser igual a quanto? 1. Certo, pessoal? Certo? Hein, pessoal? Vamos fazer de novo? É que ele estava acostumado com a colinha. Ah, então vamos fazer de novo agora. Ó. chmod 000, ou melhor, chmod 777. t.txt. Olha lá, você vê, tanto que é bonitão. Leitura, escrita e execução. Resolve todos os problemas, mas questão de segurança é complicado. Você está dando permissão para todo mundo acessar tudo. Todos e cria tudo. Isso, entendeu? Aí você dá permissão para todo mundo, qualquer um lá. Certo? Então vamos agora. Eu quero chmod, leitura e execução. Deixa eu ver qual foi o outro lá. Leitura e execução. Qual que é o valor? 6. Leitura e execução. Faça a colinha aí de vocês aí. É, isso aí que tava faltando. Ó. Aí é 3, então. Não. Não, é leitura e execução. Vou até colocar mais aqui, só para me puxar isso aqui, para vocês não verem os lá de cima. Leitura e execução. É 5. Isso. Agora eu quero escrita e execução. 3. E agora eu quero leitura e escrita.
Então, é 5, 3, 6, não é isso? Não é isso? Então, vai ser 5, 3, 6, t.txt. Vamos ver se nós acertamos aí. Leitura e execução, escrita e execução, e depois leitura e escrita. Tranquilaço, pessoal? Pessoal, beleza. Eu quero agora... Eu criei aqui, ó, tá vendo? Agora eu vou mudar, vou dar permissão 777 só para mim fazer um texto, para mim fazer o resto da minha execução aqui, tá bom? Agora, pessoal, eu quero mudar o dono desse arquivo, ó. Tchau, certo? Eu tô mudando, vem de owner, change owner, certo? O dono, certo? E ftm, e eu vou mudar o dono do arquivo. Quem criou? Olha lá, ls-l. Quem criou ele? Agora eu vou mudar o grupo. Change, grp, certo? E ftm, t.txt. Deu um ls-l. Mudei quem? O grupo. Então vamos só atualizar as coisas aqui. Ó, a melhor. Depois no final, pessoal, eu vou... Esse material que eu estou passando para vocês aqui, esse material aqui, a hora que eu terminar minha apresentação, tudo, esse aqui é um rascunho. Esse rascunho, notas de aula, depois eu vou compartilhar com vocês, tá? Acho que eu já estou compartilhando com vocês, não estou? Na aula passada eu compartilhei, né? Pessoal, então agora, comando chmod, que a gente muda as permissões. chowner, eu mudo Seria Shawn, não? o Shawn, cadê? Não tem o N ali não. Tô ficando velho. Tem o E, quer dizer. Então, Shawn. CHGRP, certo? Já mudei. Agora eu vou mudar a data de criação desse arquivo, certo? E asterisco. Não, eu vou mudar tudo. Eu vou mudando tudo, que é permissões que tem dentro desse arquivo, eu posso mudar. Ó, é o toast sozinho, olha aqui, Clayton.txt. Toast sozinho, eu crio um arquivo vazio. Tá vendo aí? Certo? Agora, se eu colocar toast-t, certo? Aí, agora que é o tchan. 2011, mês, dia, ó, mês 4, dia 5, às 10h30. Isso. Pera, não, aqui eu criei outro arquivo. t.txt. Só uma coisa aqui. O dia 5 de abril de 2011. Tá vendo que era ano anterior, pessoal? Viu aqui? Que não mostra a hora. Se eu vim aqui agora, olha aqui, e mudar para 2021, 2023, o que vai acontecer? Isso aqui que eu quero mostrar. Colocou às 10h30, viu aí? 5 de abril de 2023, mostra. Se for o ano anterior, mostra só o ano. Entenderam isso aí, pessoal, do Toast? Certo? Mas o Toast, ele vai criar um novo arquivo de novo ou ele vai alterar aquele que existe? Ele vai alterar a data de criação. O Toast sozinho, ele cria um arquivo vazio. Tá certo? O Toast-T, ó, ano, mês, dia, hora, minuto. Certo? Nome. Faltou um A lá, né? Faltou um A. Certo? Pessoal. Tranquilo? Entendeu isso ou não? Sim. Então aqui, ó, a gente mudou, ó, esse arquivo a gente criou no dia de hoje. A gente mudou a data de criação dele. Certo? A gente mudou para 5 de abril. Fala outra data aí. Vamos falar uma data. Vamos falar a minha data. Eu quero saber que dia que eu nasci. 1983. Dia 4. Ou mês 1. Dia 4.
às 10h35 da manhã, eu não tenho um ponto aqui, 10h35, arquivo.txt. Então, o ls-l, eu assei, aqui, ó, não, que só mudou, aqui não mostrou o dia da semana. 4 de janeiro de 1983, trem.txt. E se eu utilizar o comando mv, a gente falou que o mv copia, mas ele renomeia também. mv.txt para vazio.txt. ls-l. Olha aqui para vocês verem. Eu consegui mudar minhas permissões do meu arquivo, quem for o dono desse arquivo, quem que é o grupo, a data de criação desse arquivo e o nome do arquivo. Certo, pessoal? Certo? Ok. Então aqui, tem aqui explicando o que é tipo de permissões, que essas permissões são importantes, e aqui o livro ensina, com esse material aqui, ele ensina utilizando X, Y, W, eu não gosto muito disso, aqui tem explicando aqui o que é cada uma dessas permissões ali e tal. Eu gosto dessa forma octal, tá? Que aí foi o que eu expliquei para vocês, tá? O chmod aqui, eu gosto ele em octal, tá? Que explica o tal, mas depois no final aqui já vem mostrando em octal. Agora o GRP, a gente mostrei para vocês. Para mudar o dono, a gente mudei, tchau. E aqui essas permissões em octal aqui, que já tem mostrando aqui, que é o jeito que eu acho mais fácil de você mudar. Certo? Pessoal, acabei o capítulo 7 também, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta, claro. Pode. Ali a gente tem RW e tal, ali, que você fez ali, são os 9 que a gente utiliza. O que é o primeiro? Qual? Porque geralmente fica esse 0777 ou 0666. O que é esse 0 ou outro número que vem antes dessa? Você está falando o mask? Isso. Cara, eu não uso muito essa questão do mask para mim ver, não. Eu sempre utilizo a questão do ls-l, certo? Não, até quando você faz o S, você pode ver que o primeiro fica riscado lá. Não, mas aqui, ó, é porque isso eu expliquei no início aqui para vocês. Ah, tá. Deixa eu só te mostrar aqui. Ó, ls-l, certo? Vou criar um diretório aqui para você ver, tá? mkd, tá? Vou criar um diretório e vou criar um link simbólico, que é os 3 tipos que tem. mkd aula, certo? Vou dar um ls e vou criar um link simbólico. ln-s aula a, certo? Criei um link simbólico aqui. Olha aqui. O primeiro aqui foi um link simbólico, tá vendo? L. Ah, rapaz. Que aí, ó, tá vendo aqui? O que é o A? Se eu entrar aqui, ó, CD, A, PWD, olha lá onde eu tô. Certo? E eu, aqui, ó, mkd texto. Só pra você ter uma coisa, ó, mkd texto. Concorda comigo que a hora que eu der mkd texto aqui, vou dar cd 2 pontos, vou dar cd aula. Você concorda comigo que vai ter criado um texto aqui dentro? Sim. Porque era um link. Você concorda comigo? Eu tô vendo ali. É link Isso. Diretório. Link, diretório ou arquivo comum. Pronto. Okay. Não, sim, eu mostrei aqui porque aí já mostrei todos os 3 tipos que tem. Show? Pessoal, então é o seguinte. Eu tenho mais, antes de finalizar essa disciplina aqui, eu tenho o arquivo de comandos diversos, que é uns 26 comandos. Vocês querem que eu ministro tudo hoje, certo? E a nossa próxima aula fica só para revisão. Eu acho que era o mais interessante, certo? Ou vocês querem que eu pare, vocês executem esses comandos, na próxima aula eu termine esses outros comandos com vocês? Fica a critério de vocês, tá? A gente está pensando aqui o que vai ser melhor para o trabalho. Eu acho que... Não, se fosse até para o trabalho, que eu já passei de comandos aí, já dá, né? Para o trabalho. Já. Não, eu achei que teria que colocar. Eu tô até guardando para não fazer ele antes.
Achei que teria que colocar os comandos de todas as aulas. Pode ser assim, então, já tem que Não, assim, se deu 30 aqui, eu acho que quase já deu mais de 30 aqui, certo? Já. Certo? Então, assim, eu vou fazendo aqui para a gente aproveitar pelo menos 20 minutos. Mesmo que não acabe todos, tá? Eu acho que eu acabo todos, porque eu sou meio que The Flash, né? Pessoal, o Clear eu já falei, não já? Já. Limpa a tela. Então nem preciso falar. Então vou sacanear meu material aqui. Amarelo. O date. Date, o que muda aqui? Eu quero mostrar aqui. O date, aqui o que acontece? Eu consigo ver a hora do sistema. Então vamos pensar que eu estou só em terminal, não sei. Date, eu consigo ver a hora, tá? Mas se eu quiser mudar a hora do sistema, date, nossa senhora, eu tô... lembra que o Toshi começa com ano. O date começa com mês, ó. 04, 01, ó, mês 01, 04, meu aniversário. Às 10h35, certo? De que ano? 1983. Certo? Vira aí? 4 de janeiro de 1983, 10h30. Mudei a hora do sistema. Para eu voltar à data de hoje, como que eu vou fazer? 05, 23, às 21h57 do ano de 2023. Eu nasci foi na terça-feira, olha lá para vocês verem. Tá? Queria fazer esse exemplo aí. Então, terça-feira, 23, mudei a data. Tranquilaço, pessoal? Ó, então, comando aqui, o clear já foi, que a gente já tinha visto. Então, date, traço, mês, dia, hora, minuto, ano. Tranquilaço? Então, vamos mais. Então, date já foi. Agora, eu acho que eu consigo acabar com todos aqui. Pelo menos os mais importantes. DF, vou aqui, ó. DF, vou mostrar para vocês. DF, deixa eu ver se o do vai estar aqui. Agora vem o LN. Mas eu já vou querer ir no do. O LN eu mostrei ali, mas eu vou criar uns links simbólicos. Do, certo? E o free. Eu vou grifar esses comandos aqui que eu já vou... Aqui é find, aqui, pode deixar aqui. Cadê? Aqui. Vou mostrar aqui que esse apresentar. O do, vou colocar traço M que eu vejo em mega, tá? Do me mostra os arquivos aqui, ó, que eu tenho basicamente menos de 1 mega. Ou se eu tirar aqui o M aqui, ó, qual que é o espaço deles que tem na minha que eu estou utilizando, certo? Se eu voltar aqui, vamos voltar lá para o meu raiz, por exemplo, CD raiz. Se eu der um do aqui no raizão do sistema, eu vou ver aqui que cada um deles está usando, tá certo? Se eu vim aqui no sistema principal e vender um do traço M, eu vejo que cada um dos diretórios do meu sistema está sendo utilizado. Vou cortar aqui. Se eu colocar DF, eu vejo que cada partição minha está sendo utilizada. O que cada uma está utilizando em mega, tá certo? Então aqui eu estou usando, deixa eu ver se a opção G funciona. O G não funciona, eu sei em mega. Talvez deve ter alguma coisa em gigabits aí. Ó, estou usando 17 gigas. Mas aqui, ó, tem disponível 17 gigas e estou usando 12 gigas. Estou utilizando 74% na minha raiz. Se eu colocar free, traço M, eu vejo o que está sendo utilizado na minha memória RAM. Qual que é a utilização da memória RAM, da minha memória de swap. Então eu vejo essa utilização da memória RAM. Tá certo, pessoal? Então aqui eu vou colocar eles juntos aqui, ó. Então é free do... Eu vou colocar já tudo em mega, tá? Free do IDF, certo? Vou mostrar as coisas legais aqui com o LN. Por exemplo, todos os arquivos de inicialização do sistema a gente tem no bin aqui, por exemplo. Por exemplo, se eu der um find para procurar, find clean, vou responder o comando clear, né?
Não achei. Clear. Tá vendo que o comando clear aqui? Olha aqui. Vou colocar ln -s clear e vou mudar o nome para... Eu vou criar um link simbólico chamado limpar. Tá? Tá, pessoal? Olha aqui. Vou sair agora, cd/root, que eu tô lá no root mesmo. cd permissão, que a aula minha tá sendo root. Um péssimo exemplo para vocês. Se eu colocar limpar, o que vai acontecer agora? Eu criei um... Tá vendo que eu criei um link simbólico para o clear sendo limpar? Ó, se eu digitei limpar, ó, posso colocar clear ou limpar. Certo? Eu criei um link simbólico. Tá certo? Isso pode ser para diretório, pode ser para comandos. Então, ó, find a gente procura, o ln a gente cria o link simbólico, ln-s, que já cria esse link simbólico. Se eu vim aqui, deixa eu executar aqui, voltar lá, cd/bin, certo? Downfind, limpar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pera, é o contrário. ls-l barra find lá. Aqui eu vi find no executor. grep. Não, aqui o grep não vai funcionar. O grep eu procuro dentro de um arquivo. Eu queria que a saída do find limpar eu tivesse... Vai dentro do grep, você vê se não vai. Hã? Não, o grep eu procuro dentro de um arquivo. Não, se você fizer aqui lá, aí você vai para lá no grep. Quê? Ao contrário. Quê? Vai colocar ls. Vamos. ls-l. Isso. Aí de cá, em vez do find, você vai pro grep. Mas o grep a gente procura dentro de um arquivo. Vamos ver. Cara, esse cara é muito bom, velho. Ah, eu entendi o que você tá falando. A saída do ls, como saiu no arquivo, eu procuro o grep. Exatamente. Certo? Porque o find ele procura dentro de diretórios e o grep tá procurando um arquivo, mas veio os dados de um arquivo do ls para ele. Isso. Aí, beleza? Olha aqui, ó. Tá vendo que criou o link simbólico aqui? Cara, parabéns. Certo? Por exemplo, aqui, ó, cd traço, eu vou voltar ao diretório anteriormente acessado, que é por permissão, beleza? Então, aqui mais um comando, ó, o comando ls, por enquanto o grep eu não dei. Aqui, ó, sec 1 3 100, eu vou gravar isso, que eu redireciono essa saída para texto.txt, certo? Se eu der um grep 3, por exemplo, 3, dentro de texto.txt, eu vou ver todos os números que saíram 3. Eu procuro o numeral 3 dentro do arquivo. Então, o grep, o find, a gente procura arquivo diretório, e o grep eu procuro dentro de arquivos e diretórios, certo? Ou dentro de arquivos, na realidade. O find eu procuro dentro de um arquivo dentro de uma estrutura de diretórios, um diretório dentro de uma estrutura de diretórios, e o grep eu procuro dentro do arquivo, certo, pessoal? Então, vamos vendo aqui. Capítulo 5. Então, find já foi. Tá vendo? Esse povo tá me dando aula, cara. É tanto comando, né? Que a gente... Não, mas se você pedisse para eu explicar por que funciona, eu não saberia, não. Não, é porque ele... De tanto usar igual um robô. Não, você viu aí que do jeito que eu procurei aí, você viu que eu procurando dentro de um arquivo, você viu? O free já foi, certo? Acho que a gente vai caminhar bem, acho que eu consigo terminar aqui. O grep, mostrei ele agora, certo? A gente procura dentro do arquivo. Depois eu vou explicar aquela estrutura lá, que é o redimensionamento lá que a gente utiliza o read. Aqui que é o legal. Read find. Tem hora que a gente fala assim, mas é inútil, isso aqui é inútil. Não. Read e tal. Certo? Aqui contador de palavras. Isso aqui tem alguns comandos aqui que é bem... Mas eu vou mostrar eles ainda todos para vocês. More, less, ln, mas eu quero o short, coordena.
Tal. Aqui é esse aqui. Os dois agora. Depois nós vamos voltando nesses aí. Como nós criamos um arquivo aqui, uma sequência, eu crio essa sequência para a gente fazer. Se eu der um cat aqui, a sequência texto.txt, eu tenho minha sequência aqui, certo? Se eu quero ver as 10 primeiras linhas desse arquivo, read texto.txt, 10 primeiras linhas. Se eu quero ver só 2 primeiras linhas, eu quero traço C, as 2 primeiras linhas. Ó, que a primeira ali, ela foi em branco, certo? Aí se eu venho aqui as 3, eu vejo aqui, ó, 4, vi aqui porque ela já saiu direto, certo? Se eu vejo então se eu coloco aqui, eu estou vendo as 10 primeiras linhas desse arquivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As 10 primeiras linhas. Certo, pessoal? Se eu quero ver as 10 últimas, tail texto.txt. Certo? Se eu quero ver esse arquivo, eu utilizei cat, mas eu poderia utilizar more texto.txt. Aqui o caminho, ó. Aqui vou para lá só porque eu já vejo direto. O less eu consigo navegar, que é melhor que o more, ó. Aqui eu consigo, ó. Setinha, aqui, ó. Aqui é o barra de espaço. Se eu quiser subir, tá vendo com a setinha para cima, setinha para baixo, eu consigo como se fosse navegar dentro desse arquivo, certo? Então são esses aí. O cat não, cat, ó. Cat texto txt, ele já foi todo, ó. Senão para ver eu tenho que colocar barra de rolagem, certo, pessoal? Então, sim, vou colocar eles aqui tudo junto, certo? Assim, basicamente, cada um assim, ó, vou até repetir, cat barra less, aqui, ó, vou até vou colocar, ó, aqui, ó, cat ou less ou more ou aí tem um ln que eu vejo com as linhas, ó, ln texto.txt, que eu vejo com as linhas, deu 34 linhas, tá certo, pessoal? Mostrando as linhas lá, tá? Então tudo aí, basicamente assim, são comandos que tem aqui, são comandos que eu considerei como diversos, que a gente faz basicamente. Agora tem um short que é para ordenar, então vou ordenar esse arquivo ao contrário, deixa eu lembrar lá, cadê o manual? Aqui, ó, short, que foi lá, opção, ignora maiúsculo e minúsculo, aqui tem várias opções aqui, traço C, aqui 10, C, quero o inverso, traço N, eu inverto a ordem da apresentação, então short, traço N, o arquivo texto.txt. Então aqui eu inverti a ordem desse arquivo. Então lá começou. Ó, não tem muita ordem não. Isso N. Aqui ele ordenou 7, 8. Certo. Se eu colocar a opção traço N, deu 10. Ele pegou o logaritmo. Certo. E a opção caso tiver 5, não, R. Inverte o resultado da comparação. Ó, opção R. Inverter o resultado da comparação aqui. Certo, pessoal? Vou colocar o short aqui também também na categoria desses comandos aqui para eu ver, para eu utilizar. Aqui eu vou colocar short. A gente tem o cat aí que a gente consegue ver o contrário, o tac, que é ver o arquivo ao contrário. Então tá tudo nesse bolo aí de visualização de arquivos mesmo, tá certo?
Então, short, já foi. Tem aí, tá vendo, tem várias opções dele aí que vocês podem testar. O as, mostrei. More, mostrei. O ln, mostrei que é o máximo das linhas. ln, por exemplo, eu quero saber quantas linhas tem um arquivo. Você utiliza o ln, dá para você ver visualmente aí quantas linhas tem, certo? O time. Por exemplo, quero ver o tempo de execução, por exemplo, vou só mostrar aqui. Eu quero atualizar meu sistema. Eu até não falei isso aqui. Falei isso na primeira aula. Vou dar um clique aqui. Aí eu vou medir o tempo que eu vou atualizar meu sistema. Tá? Time, apt, update. Ó. Vai atualizando meu sistema. Olha lá, gastei uma média de 7 segundos. Então, aqui, isso aqui é o usuário real, o usuário e do sistema, quanto que o sistema gastou para realizar isso de processamento, porque ele executa várias coisas em paralelo, certo? Simultaneamente. Certo? Uptime, o tempo que meu computador está ligado. Tá? Então, aqui eu já vejo o tempo que o computador está ligado. Deixa eu só voltar esses comandos aqui. Mas aqui tem uptime e time, totalmente diferente um do outro, certo? Então, vamos seguindo. Então, time já foi. Falei do Tosh, que cria um arquivo vazio, muda a hora de um arquivo. A gente tem uptime, que é o tempo do computador ligado. TheMessage é um comando que a gente cria. Isso aqui, o TheMessage é mensagem de inicialização do sistema. Talvez já dê um erro lá na inicialização e você quer dar uma verificada. O TheMessage é para isso, tá? Agora, eu gosto muito dessa parte aqui. O echo. Ó, echo. Meu nome é Clayton. Certo? Se eu colocar sinal de maior, agora eu vou explicar esse sinal de maior para vocês. Texto.txt. O que vai acontecer? Se eu der um cat, você lembra que o texto.txt tinha um monte de coisa, não tinha? O que aconteceu com o sinal de maior? Apagou e gravou outro novo. O echo eu imprimo na tela. Ó. Aula DLSO. Olha lá, imprimiu na tela, certo? Só que quando o sinal de maior, eu estou redirecionando essa saída para o arquivo. Se eu colocar sinal de maior, texto.txt. Então, cat texto.txt, o que aconteceu? Ele manteve o conteúdo do arquivo e escreveu a partir da última linha. Entenderam isso aí, pessoal? O sinal do maior e do maior? Então, maior e o eco. Entenderam ou não? Sim. Isso aqui cria um arquivo, certo? Aqui, ó, cria ou aqui, ó, cria um arquivo ou escreve a saída no arquivo, certo? Agora, esse aqui cria um arquivo, escreve a saída e apaga tudo do arquivo, certo? Esse outro, o que muda? Ele mantém o que já existia no arquivo. Isso, é isso assim. Você foi eficiente. Ó, e mantém tudo no arquivo. Certo, pessoal? Tranquilaço? Tranquilo. Inclusive, você poderia fazer aquele comando anterior, esse aí, o DMS Gate, que você falou DMS, e jogar ele dentro do arquivo. Isso que eu vou fazer agora.
Você falou aí, Eu tenho premonição. ó, the message, certo? Ah, eu quero analisar esse arquivo. Aí depois eu utilizo um find. Aqui eu podia ter utilizado até o find. Ó, coloco isso onde? Texto.txt. Vai apagar. Nós não vamos apagar, nós vamos manter. Certo? Class. E aí eu dou um cat texto.txt. Olha lá. Mantive ele. Ou podia dar um less para mim navegar, para mim ver, porque esse cat aqui eu vejo tudo. Olha lá. Agora aqui eu consigo navegar com a setinha. Sobe. Aqui eu tô vendo, ó, criando os sistemas, tudo. Os positivos, criando. Ô, Cláudio, se você quiser colocar o Demesg, fazer um tail e jogar dentro do arquivo. Dá certo? Esses cara. The message. Aí eu venho tail. Aí eu venho isso e jogo na onde? Vou apagar, tá? Só para aparecer aqui as 10 últimas linhas lá mesmo, tá? Vamos ver se deu certo. Deu não. Deu? Deu. Eu ali, ó. 1, Ó, 2, eu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É porque aqui é, como aumentou, tá tendo, escrevendo. Oh, esses caras. Aí, o que não, que é? ainda tem mais, põe pra cima Não, aí. agora o que eu quero mostrar para vocês aqui? O The Message, saiu o The Message, aí eu pego a saída do The Message, executo esse comando, entenderam o que é isso? Então eu vou pegando esse sinal de, esqueci, esse pipe aí, eu acho que é pipe, certo? Você vai saindo a saída do comando e vai chegando. Por exemplo, se eu tivesse aqui tail, aí eu vim aqui e ainda colocar a saída de, eu quero grep, vamos procurar a palavra delay, certo? Que eu vi delay aqui, tá certo? Tá? Onde tem a palavra delay, será que tudo tem delay? Não. Ah, acho que vamos ver, vamos descobrir. E eu quero a saída desse comando dentro de texto.txt. Vamos ver. O grep. Ah, o grep eu escrevi errado. O cara é burro. Olha lá. Aí, doncat texto.txt. Olha lá. Tem delay na primeira? Tem. Tem delay na segunda? Tem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Duas não tinha delay. Se eu ainda tivesse falado, não, vamos fazer agora, vou colocar esse CPU aqui, ó, em vez de delay. Isso aí vamos ver aqui. Vamos colocar 19, esse número aqui. 9, 1, 8, 7. Vai ser só uma linha, certo? Dou um cat. E uma linha só que tinha lá dentro. Então, assim, eu vou filtrando a saída de um comando. Certo, pessoal? Então, cadê meu material? Então, aqui eu peguei. Então, aqui eu tenho agora o pipe, que eu vou concatenação de comandos. Mas depois pra aula você preparar, Cláudio, você vê assim, ó. LS corintiano, grep sofredor, entendeu? Ah, tá. Não, eu acho que poderia mesmo, porque tá triste, viu? Tá triste. Ó, Aí eco. eu filtrando ele ia dar bastante, ele já tá. Aí, ó, o comando sul eu já falei, já que era entrando, já tinha entrado. Mudava o name. Para me ver a versão do meu kernel. Aí tem um aqui. Esses dias eu tava precisando disso, ó. O name. Aí eu vejo normalzinho, que é Linux. Aí eu venho traço V. Aí eu vejo lá qual que é o meu kernel lá, qual que é a versão dele. Acho que A. Aí eu já vejo todo mais detalhado ainda, qual que é CX, x86, qual que é a versão, tudo certinho, certo? E aí tem, melhor, manual, o name, para me ver informações de como eu utilizo esse comando, por exemplo, traço P, para me ver o processador, olha aqui, o name, traço P, por exemplo. Então, se eu estou com dúvida de um comando, eu posso utilizar o manual.
Aqui não falou qual que era o processador, certo? Mas, por exemplo, vamos ver lá, porque aqui, ó, traço P, que é o processador. É virtual, não? Isso, é porque é virtual, né? Você me deu uma... Eu ia passar vergonha aqui, aí você já me corrigiu já. Aí tem help, você já me ajudou já. O name, help, tô falando que eu tô ficando velho. Help, Não, já passou da aí 10, não cara, tem, tá cansado. ó, help, vamos falar MKD, vamos ver, eu acho que deve ter. Tem não. Vamos help, o info também, como alguns, mas assim, aí você tem que dar uma olhada lá, tem que apt install. Mas assim, o principal mesmo é o man, certo? Beleza? Que é para vocês verem o manual dos comandos. Então, man, deixa eu ver mais aqui. Aqui o name, já falei aqui para mim ver distribuição do meu kernel, aí tem as opções V, o reboot para reiniciar, shutdown, já passei. Power off, nossa, passei demais na outra. Power off, shutdown, aqui para desligar a máquina. WC para contar o número de palavras, sec lá, que foi que eu usei lá para criar sequência, que você cria lá sequências, por exemplo, quero uma sequência, aqui é comandos bestas, né? Comandos sec 1, 2, 20, sequência de 1 a 20, eu quero contar palavras de texto.txt, aí me fala lá a quantidade de palavras, 92 palavras, 11 linhas, uma linha, acho que é 11 palavras e 92 caracteres, deve ser alguma coisa assim, certo? E depois vocês testam aí, esses comandos aí, tá bom? Pessoal, então basicamente eu terminei todos os comandos para vocês do capítulo Explicações Básicas Iniciais que eu pedi para vocês lerem, que é o estrutura de diretórios Linux, começando raiz, diretório boot. A primeira questão da minha atividade é sobre isso. Talvez eu vou até mudar essa atividade presencial, mas assim, se eu não mudar ela, minha primeira questão é isso, ó. O sistema Linux possui uma estrutura de diretórios, olha aqui, uma estrutura de organizados, aí você vai colocar quais são elas, /boot, /bin, /home. Então isso aí, eu quero que vocês falem cada uma delas. Então assim, basicamente, copiar o que tem da apostila. Essa atividade vai ser de consulta, tá? Então aqui, todos os comandos, eu vou tirar aqui sem salvar, ó. Então foi, 2 eu falei um pouquinho, capítulo 3 terminei, capítulo 4 acabei, 5, 6 e 7, certo? Capítulo 8, que é execução de comandos, aí já vai ser na parte quando eu já for explicar questão de processos para vocês, tá bom? Então, a aula de amanhã, ou a aula da próxima semana, então vai ser só revisão para vocês em relação à lista de algum comando que vocês querem que eu execute, até mesmo para vocês tirarem print para o trabalho de vocês. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Gostaram da aula? Me dá um feedback aí. Vou parar a apresentação aqui para a gente bater o papo, tá? Oi, pessoal, dá um feedback aí, Nilton, o Alisson, Cristiano, Camila. Deixa eles aí, porque eu sou muito acostumado com isso aí no dia a dia, né? Tem um comando outro que a gente não usa que... Isso assim, a gente utiliza mais os comandos dia a dia. E tem alguns aqui que eu falei, foi mais assim, tem alguns aí que é mais caractere informativo mesmo, sim, tal, mas não é tanto comandos que você vai utilizar no seu dia a dia, certo? Por isso que tem o nome, assim, essa parte aí, eu coloquei o nome, comandos diversos, né? Nessas matérias assim, de tecnologia, eu sempre sou o repetente, né? Que eu já fiz tudo. Aí deixa o Cristiano dar o Cristiano tá aí. Cristiano. Para dar feedback. Não, tô aqui. Tem que treinar agora, né, Cleber? Porque não tem como ter dúvida se não treinar, né? Não, beleza.
Eu acho que deve estar beirando uns 100 comandos aí quase, 60, 70, 80 comandos. Se não tiver o 100 aí, certo, pessoal? Agora você vai ter que pedir mais 30 para a segunda atividade, que aí fica mais simples. Não, não, mas é o seguinte, essas atividades aí, a outra mais é uma implementação em códigos, negócio em C, que assim, uma reprodução de uns códigos que já tem, tá? Minha segunda atividade virtual. Que é implementação de processos, essa parte aí, tá? Seria daqueles códigos que tem lá do livro, mas assim, vamos deixar isso para o segundo módulo para depois, tá bom? Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Eu vou. Mas assim, vocês estão gostando da minha didática, assim, porque nosso tempo é um pouquinho mais limitado, né? Mas vocês estão gostando? Não, sim, tá. É porque é meio corrido, né? A gente tem que treinar na semana. E se não tiver tempo de treinar na semana, acabou. A gente boia, né? Acaba boiando. Não, beleza? Mas assim, anotem aí, tentem executar esses comandos que eu passei essa semana. Assim, eu acho que nem vai precisar dessas notas minhas de aula aqui não, porque vou passar para vocês aí, tá assim, tá meio que desorganizados, mas assim, acho que esse aqui foi a primeira parte que eu passei hoje. Opa, peraí. Ctrl C, deixa eu só passar aqui no chat. Você já copia. Essa aqui foi a primeira parte, certo? Dá um skin. Aí depois eu passei para você essas notas de aula aqui. Eu vim e expliquei um pouquinho sobre como funciona essa leitura aqui inicial do chmod lá. Certo? Aí depois disso aí, eu entrei naquele de comandos lá. Joguei no chat aí. Sim, teve alguns aqui que eu nem anotei e tal, mas depois, assim, tá na apostila lá, era assim, bem básicos, né? Aí já foi todos. Certo, pessoal? Bom, vou cancelar a gravação da aula aqui.